Bem-vindos a mais um episódio do Hotel Lobo Talks. Como é que você está, Peter? Eu estou bem, estou aqui sentado no estúdio, né, com o nosso convidado. Uma gravação, aquela coisa gravação, desculpa. Imagina. Mas temos que rir, né? É cara? óbvio. Né? Senão Tudo que está acontecendo nesse planeta aqui, a gente precisa rir, porque se a gente for assumir as coisas a gente aí... nunca sabe se vai ser a última risada, pois as coisas estão é. rindo. Enfim, a situação está complicada. Um recadinho aí que eu mando aí para os órgãos que estão aí, né? O governo estadual, a prefeitura. Cara, dá um jeito nesse negócio da segurança, tá insuportável isso. Difícil, não podemos hein? mais sair na rua. Como é que fica é só arrecadação que vocês querem? Então devolve um pouco também, né? Por outra favor. coisa também, para de botar tanto prédio na cidade, só querendo arrecadar IPTU. E a gente não consegue mais sair da garagem, porque o trânsito está complicadíssimo. Vamos abrir a boca aqui nesse programa, porque não aguento mais algumas coisas. Pelo amor de Deus, vamos lá. E você, povo que paga imposto, exige as coisas também um pouco. Sai na rua e fala alguma coisa, você fica só pensando em futebol. Que saco! Começamos esse papo de lobby já com um clima bem bacana. O clima esquentou. Mas é porque as coisas precisam ser ditas. Não pode ficar engolindo mais as coisas e tapar o sol com a peneira. Por favor, e vamos se esforçar um pouco para melhorar as condições mesmo, porque se a gente quer turismo, se a gente quer que a cidade cada vez mais tenha pessoas turistas aqui internacionais, né? Enfim, precisamos ter uma estrutura boa. Agradecendo também a R1, nossa apoiadora desde sempre aí. Muito lado obrigado. Bom da história. O lado bom da história, né, que proporciona que a gente tenha esse espaço de fala, de uma fala boa, de papos bons. Então, agradecendo esse apoio. É isso aí. E vamos lá. E hoje temos uma personalidade hoteleira aí, uma figura que está sempre aí, nosso articulista no Hotelier News, né, seu colega de artigos. Tem artigos fortes. Fortes, bom. O cara escreve bem, o cara tem uma cabeça boa e por isso está aqui também para ser prestigiado, porque vocês conheçam quem é o Wagner Sardinha. Wagner, bem-vindo ao nosso podcast e videocast. Obrigado pela presença. E, enfim, estamos aí para poder conhecer você melhor. Maravilha, eu que agradeço. Obrigado, Uber, obrigado, Peter. É uma amizade de alguns anos, né? Se não Com certeza. Né? Já virou a década. Eu sou fã do trabalho que vocês vêm fazendo, né? E construindo aí junto com a hotelaria. Eu acho que é importantíssimo, né? O Uber também é um cara, não vou falar polêmico, mas traz assuntos, né? E eu sou adepto, como você falou, da gente de fato começar a colocar as coisas na mesa, né, para ser resolvidas. Não a gente só ficar ali tampando o sol com a peneira. Só reclamando os bastidores. Ou fazendo só o lado político, né? Eu particularmente, até sobre os artigos, eu já ouvi falar assim, toma cuidado, você está batendo demais nos intermediários. Meu objetivo, na verdade, não é bater, né? É abrir os olhos dos hoteleiros de uma maneira de geral e entender que a gente é um negócio, né? E como todo negócio, existe uma regra. E se a gente não assumir o nosso papel cada vez mais, né? Aí eu falo como hoteleiro, a gente vai sendo engolido, como é verdade, né? Exatamente. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo sobre esse ponto, né? Quando você olha para ver ali o seu negócio, talvez você é o que menos pega dentro do próprio negócio. Sim. Então isso é um pouco bizarro, né? Se você para analisar, o cara tem um hotel e ele é o que menos pega dentro da estrutura. Porque ele não sabe do negócio. Exatamente. Né? A gente tem hoteleiro e dono de hotel. Exatamente. Né? O hoteleiro já é um cara que tem uma formação, já tem uma bagagem, entende do negócio, sabe que precisa capacitar, sabe que precisa fazer pesquisa, sabe que precisa olhar o mercado, olhar o entorno todo, olhar o destino, não só o seu hotel, precisa dar as mãos para o trade, né? Para que tudo caminhe da melhor forma possível. E tem o dono do hotel que construiu um hotel lá, não sei por quê, porque eu tinha dinheiro, ou porque razões de status, ou o que acontece, sem querer pegar, tá, gente? Mas é a realidade. Né? E aí acaba que não vai para frente, né? Eu tenho uma visão, Peter, até que você está falando, né? Como eu estou em desenvolvimento também, eu vejo muito isso, né? Eu falo muito com o mercado imobiliário, mercado financeiro. E existe, na verdade, algumas deficiências efetivas, né? A gente tem dois problemas muito sérios na hotelaria. O primeiro é que, às vezes, o cara, como você falou, ele é um empresário e ele tem vários negócios, né? E nasce o hotel, às vezes, por quê? Porque ele quer receber os clientes, né? Pessoas, às vezes, de um alto nível
E aonde ele está, as empresas estão, não tem um hotel, vou falar, minimamente decente. Sim. E às vezes ele abre o negócio, não como um negócio, mas para dar suporte ao negócio. Costumo dizer até que a hotelaria é mais ou menos igual a Apple, sabe? Apple não, desculpa, a Amazon. Que os caras lançaram um Kindle, mas o Kindle nasce para dar prejuízo, porque o objetivo do Kindle não é ganhar no Kindle, é ganhar na venda dos livros que estão ali, né? Do ecossistema como um todo. Mas acaba depois tendo um problema, né? E o outro ponto é que a gente é muito patrimonialista. Não quero entender, se não der certo eu tenho um hotel. Exatamente. Só que a gente precisa ver a hotelaria como um negócio, de uma maneira geral. Com certeza. E o outro problema, que logo venha depois, é a questão da sucessão. Hoje a gente vê muito problema nesse sentido. Né? O avô ou o pai que criou o negócio, e aí a família não quer mais seguir os filhos, as novas gerações. Verdade. Até porque eu costumo dizer, sabem disso, né? Hotelaria é um negócio que você abre e joga a chave fora, né? Nunca mais fecha. Aliás, se fechar é porque faliu. Exato. Então não é um bom negócio. E para fechar tem que se esforçar bastante. Mas falando disso, já que você citou avô, né? Como é que você foi parar na hotelaria, meu irmão? Rapaz, é até engraçado, né? Tava vindo pra cá, tava refletindo. Poucas pessoas sabem, mas eu tenho uma experiência de quase uma década de vendas, né? De material de construção. Comecei muito cedo a trabalhar. Na verdade, o meu pai era empresário. E meu pai passou por uma falência, né? E depois, meu pai foi muito resiliente. Aliás, meu pai é um dos caras que eu mais me inspiro. Apesar de meu pai ter sido muito militar comigo. Apanhei demais, né? Aquela geração que apanhava, mas... Sim. Por isso que você é o graças que você a Deus hoje. Eu cresci muito, absorvi, exatamente. Eu costumo dizer que eu sou muito grato ao meu pai por ter sido duro. Claro, que bom que você deixou entendeu marcas. dessa forma, não, com né? certeza. Porque tem alguns que não entendem e vão pro lado oposto, né? Com certeza. Da revolta, né? Eu acho que a nova geração ela não pegou isso, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Mas eu, graças a Deus, eu aprendi muito com meu pai. Meu pai era empresário, passou por diversas coisas. E meu pai, ele me ensinou uma coisa que para mim é um legado muito importante. Ele falou, cara, você pode fazer tudo, mas não manche a sua reputação, não feche portas. Seu nome é o seu maior patrimônio. Exato. E eu prezo por isso, né? Eu falo, até dentro da empresa, hoje a gente fala muito que tem princípios, processo e promessa. Efetivamente, você precisa viver de princípios. Não pode quebrar um princípio, né? E suportar o processo, que é aí onde muitas pessoas abandonam. É uma prova de fogo. E, de fato, se você ultrapassa isso, você acaba vivendo a promessa, né? Você acaba vivendo, né? Não tem como. É um caminho... Só que tem que passar pelo preço, né? Você mesmo, até como um dos fundadores, fundador, né, da Hotelier News, você tanto de coisa que já passou. Então a gente nasce dessa forma, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, junto com meu pai, dentro da empresa do meu pai. Depois o meu pai foi vendedor, meu pai ia na 25 de março, esse dia foi com a minha esposa na 25, até deu aquela... Sabe aquela memória? É muito bacana isso, né? Mas era uma empresa do que exatamente? Meu pai tinha uma galvanoplastia antes. Tá. Né? Aí ele teve aquela... Na época do plano Collor, não vou saber data, né, cara? Mas 90. meu pai tinha dinheiro Na poupança. Não era poupança, não. Era na... Investimento? Não, era poupança. Aí teve aquele confisco. O meu também. Aí o meu pai acabou que não conseguiu suportar, faliu a empresa. E aí depois ele foi fazer bijuterias e vendia na 25 de março. Que hoje está tomado pela China, né? Sim, que loucura. E eu ia com meu pai desde muito cedo. E eu cresci vendo meu pai trabalhar. Duas coisas que eu cresci com meu pai é futebol e trabalho. Então meu pai sempre foi uma pessoa muito esforçada, nunca deixou faltar nada em casa. E ele ali já vendendo, né? Exatamente. E ali eu já comecei a ter essas habilidades de venda, de relacionamento e tal. Meu pai era muito comunicativo. E aí eu lembro, né, que depois o meu pai foi tocar os negócios dele, depois ele entrou para automobilística. Meu pai trabalhou na Ford quase 30 anos. E aí eu lembro que meu pai, como eu falei, ele era muito duro. Eu lembro que estava na época que tinha na escola, tipo, o pessoal do New Balance, você lembra desse tênis? Que agora voltou. Sim, voltou agora voltou, né? Mas eu lembro que eu queria aquele tênis, cara, e eu comecei assim. Porque foi um dos primeiros, né? Exatamente. Um dos primeiros, tinha algumas marcas, né? Como moleque na escola. Sim. Aí eu falei, poxa, que não tênis daquele, sabe? A gente só tava só com o Quixute, né? Só Quixute amarrado ainda Bamba, na né? canela. E o Bamba, né? Quixute eu tinha bamba. Quixute é antigo, hein? Meu filho não sabe nem o que é Quixute, né? Vou falar agora. E aí eu lembro que eu fui pedir pro meu pai sempre foi muito duro. Ele nunca foi um cara que fala assim, me dá um negócio, ele dava.
Tá? Tipo, cara, você tem que conquistar. Meu pai vem de uma criação muito dura. Sim. E eu agradeço. De verdade, eu acho que você aprende a dar valor, você fica resiliente, você se fortalece. Com De certeza, fato, com certeza. você vê que a dificuldade, ela não é ruim, né? Ela pode ser ruim ali no começo, mas depois ela te cria casca. Você fica muito mais forte, de uma maneira geral. Inclusive, hoje a gente vê, né? O mercado de trabalho hoje, as pessoas estão mais frágeis. Elas não estão tão resilientes. As gerações estão. A geração está mais frágil. Eu nem estou falando que isso vai impactar ou não. Tem até um meme aí que o cara bate o ombro, não se lembra? Eu já vi isso da geração para geração. Não entrando nesse mérito, mas eu vejo que é importante, né? A dificuldade, ela te forja, né? Ela te forja, sim, de fato. Claro. Né? Quanto mais desafios nós temos na nossa vida, mais nós crescemos. Exatamente. Né? Senão fica anababesco, fica uma coisa sem sentido. Né? Eu digo que é igual academia, né? Você paga para pegar peso, né? Faz sentido. Mas é a lógica da vida. A dificuldade ou os ventos contrários é o que te faz impulsionar e subir. Né? Você vai soltar pipa, você não solta com o vento a favor. É o contrário. Então, às vezes a gente tem essa leitura e eu acho que é muito mais uma questão mental, né, de como você lidar com a dificuldade, com qualquer outra coisa. E aí eu lembro que eu pedi pro meu pai e meu pai falou não. Negativo. Meu pai sempre foi assim. Não foi o cara não, vou te dar. Com as minhas irmãs já é diferente, tá? Mas comigo, como eu era o homem, o único homem, meu pai sempre foi muito duro comigo. Eu acho talvez com medo, né, de que você eu é fosse como homem. Isso, exatamente. Eu tenho 2 irmãs também. Você é caçula? Não, sou mais velho. Você é o mais velho. Aí tem outro problema. O mais velho sofre também, né? Sim. Impacto. Mas é o queridinho da mamãe, né? Não sou. Não, também? Pior que não. Tua mãe também dava a linha dura? Não, porque eu sempre fui muito independente. Tá. A minha mãe, ela sempre foi... Minha mãe é uma mulher incrível. Eu tenho muita gratidão pela minha mãe. Mas a minha mãe, ela sempre foi... se dedicou a vida ao meu pai e aos filhos. A prover. E eu sou um cara mais independente. Ontem eu estava até conversando com a minha esposa. Pelo fato de eu ser mais independente, tocar minha vida, a minha mãe até ficou um pouco mais distante. Porque talvez o papel dela como mãe não é tão acessível, entendeu? E aí minhas irmãs dependem mais. E aí, enfim. Mas eu sou muito grato aos meus pais. E aí com 12 anos eu sei que pedi, meu pai falou não. Eu falei, vou arrumar um emprego. Sempre fui meio revoltado. Vou buscar trabalho. Com 12 anos. Aí eu saí, peguei minha bicicleta, fui no centro de São Bernardo, minha família é do ABC, nasci, cresci lá, sou andrense, na verdade, nasci em Santo André. E aí eu cheguei numa loja de material de construção lá e, cara, preciso trabalhar, conversei com o senhor lá. Aí ele falou, rapaz, você não consegue levantar nenhuma canota de tinta. Eu falei, não, eu consigo, eu preciso. Aí ele falou, vamos fazer um teste. Eu falei, mas você não tem nem idade para trabalhar. E aí eu comecei ali. Aí eu fiquei acho que dos 12 aos 14, que ainda não podia registrar, né? Sim. Eu fiquei ali fazendo um trabalho com ele, falou, qualquer coisa você dá no família. Você é um freelancer. E eu ficava, não, da família, né? Não é uma criança ali, né? 12 anos. Hoje eu nem consigo ver, meu filho tem 13 anos, fala, cara, anos-luz eu estava na frente em questão de desenvolvimento, né? Claro que é outra geração. E outro momento também. Outro momento. E aí, eu sei que com 14 anos foi meu primeiro registro na carteira, eu lembro até hoje, foi R$198. O real estava começando em 2094, né? No começo do real. Meu primeiro salário foi R$250. R$194. Que dava para fazer muita coisa. Né? Eu ajudava meu pai ainda, na época, né, meu pai ainda estava se reconstruindo. Eu ajudava a pagar ainda metade do aluguel. E eu, por incrível que pareça, comprei um carro, cara. Meu primeiro carro foi com 14 anos. Comprei um carro, meu pai que dirigia, né? Seu pai não tinha carro, então? Não, como ele quebrou, ele teve uma fase que ele teve que reconstruir. Aí ele entrou na Ford, né? Aí começou a reconstrução. Entendi. Mas o meu pai sempre foi duro, tá? Mesmo depois que meu pai estava vou falar assim, numa fase melhor, eu sempre tive que ajudar em casa. Meu pai sempre colocou essa questão de princípios e valores. Perfeito. E não é porque eu tenho uma boa condição, né? Meu pai depois chegou a ter uma boa condição, mas ainda assim não eu tinha que me virar. E aí foi ali que eu comecei e trabalhei dos 12 até os 21 anos, não, até os 20, 19 para 20, em material de construção. E até então nenhum contato com cautelaria, hospitalidade, hotelaria, turismo, nada. Nada. Ali foi minha base, foi venda, cara. Foi venda. Ali, costumo dizer que eu aprendi muito, cara, nesse material de construção. E nesse momento que você está aí, começando a trabalhar para comprar... Comprou o New Balance? O quê? Comprou o New Balance, o tênis? Comprei. Ah, beleza. O New Balance é a camisa do Corinthians. Aquisições
questionável. É sempre assim, a gente compra coisa boa, coisa ruim também, não tem jeito. Faz parte. E aí, assim, que naquele momento, comecinho ali, você tinha algum sonho profissional, alguma coisa que queria ser? Cara, assim, eu vou ser muito sincero, eu sempre fui um cara sonhador. Eu tenho 2 sonhos que eu sempre tive. Um era ser empresário, ter o meu próprio negócio, não poder, não depender de ninguém. Não é depender de ninguém, porque eu acho que é muito mas assim, é muito utopia eu falar que eu não dependo de ninguém, né? Sim. Eu costumo dizer que até essa cadeira, a gente precisa de todo mundo a todo momento, né? Mas de ser... Mas ter essa autonomia sob a ótica da criação. E o segundo era minha família, né? Construção da minha família, isso sempre foi minha base, né? Ter uma família. Eu costumo até dizer para minha esposa, né? Eu sou muito grato à minha esposa, uma mulher incrível que mudou minha vida completamente e me trouxe de fato o meu maior benefício. Eu costumo dizer para ela que ela é a minha maior conquista na vida. Não é hoje, não, é para o futuro todo. Legal. Porque ela me trouxe a minha família. E hoje eu posso dizer que eu sou um pai, um marido, um ser humano realizado. Sim. Independentemente do que aconteça na minha vida, eu sou realizado. Então esses 2 grandes sonhos eu tinha, nesse caso, de ter uma empresa e o outro de ter minha família. Claro que a família é muito maior do que esse sonho de ter empresa. Mas era aquela coisa assim, dos 14, 15 anos que as pessoas falavam assim, o que você quer ser quando crescer? O que você respondia? Cara, nessa época, quando eu era menor, eu queria ser, como todo brasileiro, eu queria ser jogador de futebol. E eu tenho jogadores na família, né? O primo então. meu foi técnico do Palmeiras, inclusive. O outro jogou no Corinthians. Legal. Minha família é um pouco... Acho que meus avós, né, familiares, gostavam de ter filho, né? É bem grande, populosa, família grande. É bem populosa. Eu falo brincando para minha esposa, já casar, rapaz, tem que ser um número extenso, né? Que é muita gente. Mas, de uma maneira geral, eu queria ser jogador, como todo moleque. E foi crescendo. Fui. Eu cheguei a jogar no Juventus, ele tinha um promessa de ir pro Palmeiras. Aí ali talvez eu desisti. Eu falei, não, sou corintiano. Mas aí chega um momento que meu pai sempre muito duro, cara, tem que estudar. Teu pai era corintiano também? Então veio daí. Eu né? desde pequeno ia no estádio, né? Sim. Estádio, a memória, né? Pacaembu direto. Pacaembu, depois eu virei meio fanático. Né? Imagino. Só tanto que meu apelido nessa época, né? Quando eu era mais na adolescência, era Calunga. Por causa do patrocínio. Por causa da camisa, só vivia com a camisa. Aí minha mãe não gostava desse serviço, começou a jogar fora minhas camisas do ar. Meu Deus. Eu só tinha a camisa do Corinthians. Era muito viciado. E aí eu tinha esses grandes sonhos, né, da maneira geral. Mas a minha base é em vendas. E eu aprendi muita coisa ali, cara. É muito interessante, eu trago até hoje. Que é uma coisa de acreditar em toda e qualquer pessoa e processo. Né? Eu lembro do material de construção que eu trabalhava, o pessoal ficava brincando que tinha uns caroços. Já ouviu falar disso? Não. Caroço é aquele cara que fica ali, fica caroçando ali, né? Não vai nada, parte. E eu sempre acreditei em toda e qualquer pessoa que entrava. Eu trabalhei na C&C, na Telha Norte, no Center Castilho. C&C era do Aloysio, né? Isso, exatamente. A Telha Norte, que foi da Sangoban depois, quem comprou. E a última experiência foi na Cardal, na verdade, que era de aquecedor e chuveiro. Eu trabalhava com marketing ali, merchandising, enfim. Fazia ali a promoção de vendas, né? Sim. Mas eu aprendi muito sobre isso, de acreditar. Eu não conseguia ver, eu não sei quanto que a pessoa tem, o que ela vai comprar, qual a intenção que ela tinha. Então eu nunca menosprezei o potencial daquele cliente. E, cara, se eu estou ali atendendo, não estou fazendo nada, eu vou dar meu melhor. Se o cara quer uma conexão, ou se o cara quer... E eu tenho uma experiência muito interessante que aconteceu comigo na Center Castilho. O cara chegou e perguntou onde tem uma conexão. Aí indicaram só. E eu fui e acreditei. Falei, eu vou lá ajudar o cara. Vou dar meu melhor, sabe? Vou dar meu melhor. Fui lá, conversei com ele. Aí eu sei que dessa conexão, rapaz, o cara foi a maior venda do mês lá. Legal. Ele comprou janela, tinta, comprou um monte de coisa. Eu não sei se ele fez o teste, sei lá o que aconteceu. Mas aquele dia, aí o cara falou, poxa, eu atendi esse cara. E ali eu já comecei a aprender, cara. Você tem que acreditar, você não sabe. E mas outra, é uma massa. não é olhar venda, o bolso, né? Mas olhar o ser humano. Se eu estou ali é para atender. E aí existe uma questão de energia. Se você entrega o seu melhor, uma hora ou outra vai voltar para você. Aquilo retorna, claro. Né? Mas você me fez lembrar um caso interessante, que é essa coisa de olhar para o outro e já julgar, né? E aí estavam vendendo onde hoje é o novo hotel lá na Alameda Campinas. Sim. Que nasceu como Meliá, depois foi Slaviero, né? Um tempo. Trabalhei, vendi ali, vendi muito aquele hotel. Aquele hotel, quando tinha lá o stand de vendas, né? Aparecia um senhorzinho lá, ninguém deu nada para ele, né?
cara entrou e tal, eu falei, "Esse não vai comprar nada, né? O cara comprou 30 apartamentos. Né? Porque ele tinha acabado de vender um negócio dele e ele investiu nos flats, né? Flat. Eu acho que é isso, o Peter e o Uber. Eu acho que a gente tem que... A gente precisa ser humano antes de... Tá, e como é que você chegou na hotelaria? Então, vai lá, venda. Boa. Senão a gente cara esquece, vendendo tudo, né? Mas ali foi minha base, eu cresci bastante, evolui bastante. Eu sei que na época eu estava falando que meu pai era duro, e aí na faculdade meu pai já tinha, eu tomei a decisão de fazer a faculdade, meu pai já tinha condição, mas meu pai não pagava. Você fez o que? Administração? Eu fiz administração, com ênfase em marketing, depois recursos humanos. E por incrível que pareça, tá? A minha faculdade, o pessoal fala assim, hoje me olha e fala, cara, teve uma vida boa. Não, rapaz, eu sofri demais. Eu andei, pra você ter noção, 3 anos da minha vida, eu andava 20 quilômetros para fazer a faculdade. Meu pai tinha até condição e eu ia da minha casa até a faculdade andando, voltava e depois ia, pra você ter noção, eu moro ali perto da Ford. Meu pai morava, eu não moro mais lá. E eu ia dali até a Fundação Santo André. A Ford era na Anchieta. Na Anchieta ali. Aí eu ia até a Fundação Santo André, que é lá em Santo André, voltava a pé em casa, almoçava e ia lá na Secretaria da Agricultura, que é do lado do zoológico, andando para fazer estágio. E eu acumulava, né? Eu tava todo mês devendo na faculdade, não conseguia pagar. E aí no final do mês... bom que fisicamente ia ficar bem, né? Não, muito. Mas é engraçado, cara. Foi a melhor época da minha vida, sobre a ótica de crescimento interior. Legal. Muito. Né? Porque eu não tava ali cerçado às suas questões internas. Você cria gatilhos. Eu ia cantando músicas, sabe? E eu ia me fortalecendo. Só que eu tinha um foco e eu sabia onde eu ia chegar, queria onde chegar. E por incrível que pareça, o meu pai foi um dos caras que mais me bateu nesse momento. Meu pai chegou a falar, ele não lembra mais, mas chegou a falar para mim assim, quando você vai largar essa vida de andarilho? E meu pai trabalhava na Ford, ganhava bem, me ajudava. Mas eu entendi que ali eu estava aprendendo muita coisa. Então eu andei 3 anos da minha vida, 20 quilômetros todo dia. Todo dia? Todo dia. Caramba. Inclusive eu era estagiário da Secretaria de Agricultura, em Turismo Rural, foi ali que eu comecei. E uma vez o coordenador, eu chegava atrasado muitas vezes, porque eu vinha andando, tinha que fazer. E aí tentaram me demitir. E aí chegou pro coordenador, ele falou, chegou pra mim, ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, tá acontecendo, não tô aqui lamentando, não quero lamentar, mas tô vindo a pé, pô. Exato. Você andou 15 mil quilômetros nesses 3 por anos. Aí, né? Por aí. 20 quilômetros, eu fiz a conta, cara, eu fiz a conta. Então uns 15 mil quilômetros. Todo dia. E quem sabe da minha história sabe. Então é importante isso. Pra mim é um tesouro, sabe? Hoje eu olho e falo, cara... Então quando alguém chega e fala assim, não faço porque não tem dinheiro. Você não faz porque você não tem coragem. Você não faz porque você não tem vontade, energia. Porque quem quer faz. Quem quer faz. Quem quer faz. Exatamente. Não existe desculpa para quem está determinado a fazer alguma coisa. Tá escutando aí, pessoal? Estão escutando aí, geração nova aí? Quem quer faz. Faz. É o objetivo. E eu sou um cara assim muito persistente, sabe? Eu chego a ser chato. Mas quando eu ponho uma coisa na cabeça, ninguém tira. Não que eu não recue quando Você é está teimoso, errado. então? Não é nem teimoso. Minha esposa fala que eu sou persistente. Até porque eu tenho os amigos que brincam, né? Com a minha lata, ter casado com a minha esposa, realmente eu persisto, né? Eu falo, vou para outros caminhos, né? E a comunicação também é um forte, né? Você vai esposa do Sardinha, se ele estiver falando persistente, mas se você fala que ele é teimoso mesmo, pode comentar aqui que ele é teimoso. Não, mas ela manda em mim. Ela manda em mim, né? Isso é mais importante. Eu estava no Nordeste agora, eu vi você já viu que o homem só tem 2 direitos, né? É o direito de não ter direito nenhum e o segundo direito é de não reivindicar o direito que tem. Mas e aí, então tá tudo certo. Tentaram te demitir. E aí o coordenador, quando olhou e falou assim, não, bacana a sua história. Não, eu vou te dar o Vale Transporte. Aí eu desci, o pessoal achando que eu ia ser mandado embora e não fui. Aí ele ajudou nessa parte do transporte. Aí ele começou. E aí foi onde eu comecei a fazer a faculdade. Estava fazendo faculdade e surgiu um estágio na CVC, cara. Uma vaga de estágio na CVC, não tinha nada a ver. Que era lá também, né? Lá em Santo André ainda, na época que o Guilherme estava tocando, a esposa dele era do RH, o Walter Patriani, Cleiton, né? Toda essa galera aí. Que era o comecinho ainda, né? Era o começo. Foi o começo ali dos fretamentos e tal. 2001, 2000. Na segunda fase já, né? Porque a CVC é dos anos 70. Isso, né? foi depois ali da Soletur, né? Depois teve aquela... Que aí a CVC começou a crescer. Cresceu mesmo. Isso, foi ali o começo. E aí ali eu teve estágio, eu lembro até hoje, esse estágio, só que eu estudava de manhã na faculdade. Estudava na Fundação Santo André, era uma faculdade muito renomada. E eu fui para de manhã. Eu ainda lembro que eu vendi o meu carro para poder custear uma parte, depois não deu. Aí eu fazia acordo, eu vivia de acordo. E
E aí surgiu essa vaga, me candidatei. Eu lembro que eu falei pro coordenador do curso, que inclusive hoje trabalha comigo. Recentemente eu contratei, está trabalhando na nossa empresa. E ele falou assim, eu falei assim, ó, preciso mudar pra noite. Ele falou assim, eu falei, arrumei um emprego, e eu não tinha arrumado ainda, só tinha vaga. Mas eu falei, como que eu vou trabalhar lá? Claro, você já tem que estar. E aí eu já me antecipei, né? Aí ele falou, consegue lá, depois de conversa. Eu falei, não, você não entendeu, a vaga é minha. Aí eu cheguei lá, tinha 13 pessoas para uma vaga de estágio. Só que eu tava tão convicto que a vaga era minha, cara. E assim, bizarramente, algumas coisas acontecem que você não consegue entender. E eu lembro, eu tava até relembrando hoje, eu lembro que foi fazer a dinâmica, né, de grupo. E aí uma das coisas era você falar quem você era através de figuras. Aí imagina, cara, jogar as figuras para pegar. Acho que eu fui o último a pegar lá. E eu lembro até hoje que eu peguei 2 figuras. Uma foi de uma família, na base. E a hora que eu olhei tudo ali, eu olhei uma que me chamou a atenção, peguei. Que era um monte de caixão, velho. Meu Deus. É a mesma... Essa é a mesma leitura, todo mundo perguntando. Porque aí a pessoa pega leão, pega não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu vou pra minha essência. Eu falei, a minha família, porque é a base. Eu acho que é a base mesmo, do ser humano, né? E o dos caixões, porque às vezes, infelizmente, a gente vive a vida como se a gente fosse morrer. E é nesse momento que a verdade se faz presente, né? E eu vejo que é importante a gente viver o momento presente, né? Inclusive, tem uma história que eu sempre conto que é exatamente esse ponto. Eu acho que se a gente perguntasse aqui qual o momento mais importante da sua vida, a pessoa mais importante, a ação mais importante, a gente sempre vai recordar, tipo, o nascimento do meu filho, minha esposa, né? E eu aprendi que o momento mais importante, cara, é isso aqui, é agora, velho. Eu tô aqui com você, isso aqui é o momento mais importante. Eu posso sair daqui e não ver mais minha esposa. Posso sair dali e empacotar, né? E a pessoa mais importante é quem tá na minha frente, né? E a ação mais importante é poder entregar o meu melhor para que essa pessoa fique com alguma coisa de bom que eu possa entregar, né? Então, desde cedo eu aprendi isso. Eu falei, cara, se você vive dessa forma, você concorda que você vai estar inteiro sempre? Né? E a gente vive, né? Eu particularmente, eu tenho uma conotação, né? Que eu falo assim, é meio bizarro, você gosta de pensar nisso, né? Mas sempre pensei a vida inteira. Que existe 2 visões correntes na nossa sociedade sobre vida e morte, né? Uma da extinção e da outra da perpetuação, né? Da extinção, morreu, acabou, e da perpetuação existe vida após morte. Só que eu acho que nenhuma dessas 2 visões, ela te permite viver uma vida feliz. Plena. Não, porque você nunca vai estar no presente. E a gente, às vezes, vive dessa forma também. Às vezes você está aqui, preocupada com o que vai fazer amanhã, o que tem que fazer daqui a pouco. Ou você está pensando naquilo que você deixou de fazer, ou que você fez errado, você fica se martirizando. Então eu aprendi que você tem que olhar o presente. E é difícil viver isso, né? Você fala assim, eu vivo isso, cara, eu procuro todo dia estar fazendo isso. Mas como todo um ser humano, a gente se perde dentro dessas tecnologias, da maneira geral. Então foi assim que eu acho que isso, não sei se atraiu, mas eu fui escolhido. Acredito que E aí você entrou na CVC. Entrei como estagiário, né? Comecei como estagiário, com a energia gigante, querendo aprender, né? O que era o gerente na época é meu amigo até hoje, que é o Luciano Castanho. Um cara que me ensinou muito de ecoturismo, inclusive eu entrei na área de ecoturismo, cuidava de ecoturismo. Que bacana. Esse destino que você foi lá para os Lençóis foi um destino que a gente formatou na época da CVC. E como era vou falar assim, começo segunda fase talvez da CVC, mas era uma hora que estava crescendo muito. Cara, eu tive muita oportunidade lá e eu sou muito grato, assim, a CVC foi uma escola para mim. Eu aprendi muito, sabe? Eu falo até que hoje o que faz, sei lá, 5, 6 pessoas, a gente fazia em 1, 2. E aí você, dentro da CVC, foi ali você que eu fui teve crescendo, contato com a hotelaria. Isso, foi ali que a gente fazia o contato. Ali a gente fazia tudo, né, cara? Acho que a gente fazia desde a época da formatação do destino e as negociações pertinentes a isso. Seja com os fornecedores de hotelaria, de receptivo, né? Até mídia cooperada a gente fazia. Né? A gente chegou a negociar com o governo do Maranhão, né, para fretamento, né, para poder estimular, né? Porque acho que é as 2 pontas, né? Privada e pública, quando se une, né? Precisa. Eu acho que um sozinho não faz o inverno, não adianta. Temos bons exemplos disso. E aí foi ali que eu comecei na hotelaria. Aí daí para frente eu passei saí de CVC, RDC, aí entrei na hotelaria ali em 2009, que foi na Slaviero. Aí foi de fato o lado do hoteleiro. Eu saí na verdade da CVC porque eu queria conhecer as outras áreas.
Na época lá, as pessoas tinham uma visão, tipo assim, que não existia mundo fora da CVC. Parecia essa bolha, sabe? Sim. Normalmente a gente vive assim como ser humano. Normal. A gente vive em bolhas, né? E ali eu comecei a ver o potencial do turismo como todo, quis conhecer. Só que eu acabei caindo na hotelaria e me apaixonei. Né? Mas aí eu trabalhei também em broker, trabalhei na Hotel Betis, trabalhei na Decolar. Tive uma visão 360. Mas tudo linkado à negociação com hotelaria. Mesmo quando eu estava em operadora, em OTA, em broker, é sempre negociando com o hotel. E o hotel foi uma coisa que falam que quando o bicho da hotelaria te pica, você fica, né? E você também foi hoteleiro. Não sei se ele pica ou morde, né? Mas não sei. Depende do... Depende se ele vem voando. Ou se ele vai empurrando, não, né? Mas no geral, eu acho que a hotelaria assim, hoje é minha paixão. Eu gosto demais da hotelaria. Acho que a gente precisa militar cada vez mais. Eu sei que vocês são pessoas que estão sempre militando nesse sentido, porque de fato a gente precisa profissionalizar. E a gente vem também uma debandada muito grande, né? O pessoal não está olhando mais a hotelaria como um negócio promissor. A gente sabe que não é. A gente já debateu isso bastante, né? Já conversou bastante, e eu acho que assim, tem que ser uma via de mão dupla, né? Exatamente. A gente sabe que não é o segmento que mais paga bem. Enfim, eu acho que é mais paixão de fato, mas eu sou um apaixonado. E aí foi ali que eu entrei na hotelaria, me apaixonei. É intrínseco, né? Porque a hotelaria, a hospitalidade, ela faz parte automaticamente da sua vida. Exatamente. Se você é um ser espiritualizado, né? Se você é uma pessoa que olha para o outro com outros olhos, né? Com os olhos que você tem que olhar, você já tem dentro de você a hospitalidade imbuída. Perfeito. Já está lá dentro Concordo. de você. Então ela casa muito com o sentido da vida. Concordo. Porque o acolhimento, a fraternidade, né, o bem receber, Exatamente. isso faz parte de um bom cristão. Concordo. O bom Perfeito. cristão, ele olha para essas coisas. Né? E é o que eu acho que é importante a gente reforçar, né? A gente não pode nunca perder esse olhar da hospitalidade, né? Costumo dizer que é igual eu falei agora, né? Se você viver no presente, cara, entregando o seu melhor, né? Só que eu vejo também, por outro lado, já até debati com o Uber, né, de maneira geral, eu acho que a gente tem que dar mais autonomia, né? Eu vejo ainda, vou te dar um exemplo, né? Eu estava na Isla Vieira ainda. Uma vez eu estava descendo, estava no corporativo, que era em São Paulo, em Congonhas, e eu desci, eu vi um hóspede assim, sabe quando você vê o hóspede bufando? E aí a recepcionista não estava lá. Aí eu vi, eu falei assim, problema, na certa. Na hora que eu vi, eu tomei a frente, fui lá e falei assim, senhor, ela só deu uma saída, o senhor não quer sentar ali e tomar um café, uma água? Aí ele olhou assim, eu falei, cortesia, fica à vontade, tá descansado ali, pode. E o cara ficou 1h30 ali, cara. Eu esperar depois que ele for fazer check-in. Por quê? Porque a gente tem processos, a gente tem muita ineficiência dentro da hotelaria. E também não tem esse empoderamento. Você fala, quanto que custa uma água e um café, velho? Entende? Versus uma diária, né? E o pior, Uber, você sabe quem é esse cara? E se ele for um diretor de uma empresa que tem o poder de tirar... Exatamente. Decisor da demanda. Então, acho que passa pelo crivo da hospitalidade, mas passa também pelo crivo de você empoderar um pouco mais o time. Claro. Né? Você dá essa autonomia. E eu acho que a sua visão lá, essa visão que você tinha de vendedor, eu acho que isso é muito essencial. Sim. É o tratar todos como o melhor cliente do mundo. Perfeito, isso mesmo. Porque realmente você não sabe quem que é quem. Não sabe, exatamente. E de repente você entregando a essência ali como se todos fossem o melhor do mundo, você consegue, o melhor cliente do mundo, você consegue de repente transformar o seu negócio de uma maneira assim que muito maior, né? Muito maior que ele é. Eu acho que tem um ponto que eu acho que é importante, que eu costumo dizer, né? Tem atitudes que diz mais sobre você do que o outro. Exato. Não é fazer a coisa esperando o que o outro pode te entregar de fato, né? E eu falo hoje porque eu falo de amor, né? O maior conceito de amor é o filho, né? Você entrega tudo que você tem sem esperar nada em troca. Eu falo para minha esposa, a gente entrega nada, a gente não quer nada em troca. Exato. É uma coisa genuína. Mas isso tem a ver com o lado espiritual. Né? Se você entra dentro das relações sempre esperar algo a ganhar, entregar, aí você não está vivendo um princípio, até que você falou, princípio cristão, né? Que é entregar sem fazer genuinamente a coisa, né? E como é que a espiritualidade entra aí na tua vida? Cara, eu sempre fui... Como que ela ocupa
espaço, vida, né? Espaço na sua vida. Cara, a espiritualidade, na verdade, sempre me acompanhou desde pequeno, né? Eu sou um cara que sempre fui muito inquieto, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai. Né? E qual que é a tua visão disso? Cara, eu vou falar de novo o que eu cheguei na compreensão que tudo se limita ao presente. A vida e a manifestação da vida, ela acontece no agora. Inclusive, tem um exemplo muito claro que eu sempre cito. Não sei se já viram um estudo, não, mas teve um estudo que falaram por que a tartaruga vive mais. A tartaruga vive mais porque ela respira menos. E os estudiosos chegaram numa compreensão do que o ar que nos faz viver é o que nos mata. Dá para entender que dualidade? É loucura. Então a vida e a morte, ela tem a mesma moeda. Dá para entender? Então você está vivendo agora, você está vivendo ou morrendo? Pode dizer que você está vivendo, mas você pode dizer que também está morrendo. Sim. Cada dia você vive e morre. Então eu vejo que o mais importante é o momento agora, sabe? É o agora, é isso aqui que a gente tem. Né? A gente não tem o amanhã. Na verdade, mas aí é tudo nessa virtual. questão de espiritualidade, tu acredita em reencarnação? Cara, eu fui, por muitos anos eu fui budista, né? 20 anos. E há um ano atrás, aí eu tive, na verdade 3 anos atrás, eu tive uma experiência muito ruim na minha vida, em todas as áreas. Não é uma só. Nas 3 áreas. Foi o combo. Muito ocasionado pela minha própria pessoa. Né? Às vezes a gente se coloca numa posição como se a gente não erra, não falha. Só que tem pequenas falhas que vai acumulando. Exatamente. E eu errei muito, sabe? E eu tive que passar talvez a das piores dores da minha vida, na verdade. Foi em novembro de 2021. Eu tive um término precoce, eu ia casar, né, com uma outra pessoa. Minha esposa sabe todas essas histórias, tá? Tranquilo. Eu falo assim, eu não tenho segredo com a minha esposa, no meu coração. Eu não sou um cara perfeito, assim como ninguém. Como ninguém. Mas eu tenho humildade de reconhecer quando eu erro. E eu errei em alguns aspectos, em algumas decisões que impactaram na vida de outras pessoas e principalmente na minha vida. E aí eu tive esse término precoce, casamento tudo pago já, inclusive. E aí, no mesmo período, cara, eu peguei uma ameba, chama ceratite por acantameba. Quase fiquei cego. Né? Foi muito grave, até hoje eu estou tratando. E eu quase... Cara, eu não conseguia trabalhar. Eu fiquei quase 3 meses dentro de um quarto escuro, não conseguia ver nem celular. E ali eu caí numa depressão profunda. Foi onde eu quis... eu pensei por 3 vezes em tirar minha vida. É bizarro isso, mas é verdade. Eu não falei muito isso pra ninguém, mas é verdade. Eu morava em São Bernardo num apartamento, tinha uma cobertura. E por 2 vezes eu sentei no batente. Caramba. Sentei lá em cima e na última eu, sem forças mais, eu olhei pro céu e comecei a conversar com Deus, cara. Foi ali que eu falei, se você existe, então me ajuda, porque eu não aguento mais. Eu já tava Hoje eu até costumo dizer, né, cara? A pessoa fala assim, quem tira a própria vida não tem coragem. Covarde. Covarde. Porra, não, você tem que ser muito corajoso. Tem que ser muito corajoso. A dor deve estar muito forte, né? Então, tem que ser muito corajoso para viver, né, cara? Exatamente. Na verdade é um grito, você quer viver. Sim. Só que é um negócio muito maior do que você. Eu acordava de manhã com... né? E aí foi ali que eu comecei a ter um contato muito forte com Deus. Um nível muito profundo, que eu nunca tive na minha vida. E aconteceu coisas que eu não consigo nem te explicar. Você vai falar assim, mentira, cara. Uma delas foi numa igreja, que eu estava no sábado, fui na igreja, e sentei ali para orar, de orar. Uma mulher me chama e cutuca e fala para mim, Deus tocou no meu coração para você entrar lá com o padre. Eu falei, cara, como assim? E eu entrei com o padre lá. Aí li a Bíblia. Eu falei, pai, eu era budista. Exatamente. Como assim eu vou fazer isso, né? E aí ali eu comecei a ter sinais, e independentemente de crença, mas aí foi onde eu comecei a ver de fato que eu tinha um chamado muito forte, né? E ali foi onde eu comecei a me espiritualizar, né? Hoje eu sou cristão, né? Tô junto com a minha esposa e tive várias experiências, cara, assim, incríveis, assim, que eu não consigo explicar. Eu costumo dizer que essa experiência espiritual, seja ela de qualquer, ela é de cunho pessoal mesmo, né? Eu acho que é a experiência de cada um. E hoje eu vejo que quando você abre o seu coração e abre esse nível de intimidade com Deus, de fato, as coisas acontecem na sua vida, né? E aí daí pra frente, eu posso te dizer, ontem eu estava falando com a minha esposa, eu tô 3 anos com ela. Se eu parar nesses 3 anos, tudo que eu vivi,
de todo o meu coração, eu sozinho, o meu intelecto, eu não conseguiria chegar. E tem alguma paranormal, fora do normal, que você se pode falar, assim? Cara, eu já tive experiência... paranormal, assim, diretamente não. Mas eu já tive algumas experiências muito bizarras, até com um amigo meu, assim, eu não consigo explicar. E num desses dias que a gente tava... Eu tava muito mal, ele foi um apoio meu, que é o Thiago, um amigo, um irmão, claro. Cara, eu tava comendo com ele do nada, mas assim, do nada. Ele começou a me falar coisas que ele não sabia. Ele não sabia. E ele começou a relatar coisas com uma voz totalmente diferente. Eu até me assustei. Sim. E ali eu comecei a chorar. Eu falava, velho, ele não sabe disso. Por que Como ele assim tá que ele tá falando isso? Como ele tá falando isso? Ele não sabia aquilo que eu tava... E ele tava falando exatamente o que estava acontecendo. E aquilo ali me espantou. Eu me arrepio aqui, porque de verdade é um negócio que a gente não consegue explicar. E foi ali que eu comecei a ver que existe de fato, né, essa parte da espiritualidade, existe esse mundo espiritual. E às vezes a gente acha que é até bizarrice da nossa parte, né? Ver esse mundo que é todo. Loucura, né? Eu tava ali Natal, olhar o sol, o mar, você vai falar assim, cara, não é possível, isso aqui não é criação do humano, né? Você vai lá pros lençóis, você vai para qualquer outro lugar, você olha e fala, cara, existe uma coisa muito maior, Sim. né, que a gente não sabe. E eu acho que, na minha opinião, eu parei com essa ideia de querer racionalizar as coisas, né? Hoje eu falo, eu sou um cara de fé. E fé, de fato, não é acreditar naquilo que é possível. Quando você acredita em algo que é possível, isso para mim não é Tudo fé. bem. Isso é racionalidade. A fé é você olhar e falar, rapaz, isso aqui é desafiador. Isso aqui é difícil. Né? Porque a fé é isso, né? Ela se fundamenta Exato. naquilo que você não vê. Exato. Você ter essa certeza, mesmo de algo aquilo que você não vê. E eu acho que quando você manifesta essa fé, as coisas começam a acontecer. E hoje eu faço isso. Eu faço esse contato, converso com Deus nesse sentido. Cara, eu agradeço até você compartilhar isso com essa profundidade, porque muitas vezes a gente, principalmente a gente que está em destaque, que está aparecendo em muito lugar, que, né, consegue ter uma trajetória de carreira, que consegue alcançar alguns patamares, as pessoas elas não entendem que isso pode acontecer com elas também. Pode, verdade. E esse lance da depressão, acho que foi muito importante você ter citado, porque realmente é isso. E dependendo do lugar que as pessoas estão, né, os lugares que elas chegam, elas têm muita dificuldade de pedir ajuda, Sim. Muita dificuldade de se abrir mesmo e falar, pode acontecer, Verdade, e tem uma saída e tal. E legal isso, muito bom que se cara. você para analisar, a gente fala, ninguém posta, né? Fala que a gente vive de palcos, né? Ninguém posta bastidor. Sim. Mas no fundo, todos somos seres humanos. Todo mundo passa as mesmas dores, as mesmas necessidades. Só que a gente vive baseado em cima do ego. Exato. Entende? O ego é o grande inimigo. Na verdade, ele foi o grande impulsionador da nossa evolução como ser humano. Mas se você não saber controlar o ego, tem um livro que eu gosto muito, que é do Osho, independentemente da pessoa não. Sei que tem críticos, né? Mas tem um livro dele que chama O Livro do Ego. Osho também era um ser humano. Um ser humano. Né? Com falhas. Assim como também, todo momento, você vai ter críticas. Quando você começa a colocar a cara, quando você começa a falar o que você pensa, você vai ter pessoas que vão concordar, tem pessoas que vão discordar. Só que chega um momento da sua vida que, eu sendo muito sincero, hoje eu não ligo mais. Pra mim, assim, ó, enquanto eu estiver conectado com Deus, enquanto minha esposa, minha família, né, tá tudo bem, cara. Eu acho que o mais importante é, de fato, a gente cada vez mais ter clareza nas coisas. O problema é que 40% das nossas decisões são tomadas de maneira automática. Uma questão de economia. E aí até eu queria dar uma indicação de um livro que me ajudou muito a mudar a minha cabeça. 2. A Arte de Pensar Claramente. E o segundo chama Factfulness, que é muito interessante essa história, até contar, que é um estudioso que ele escreveu esse livro chamado que assim, é a tranquilidade de você tomar decisões baseadas em fatos. A gente às vezes fica tomando decisões em achismo, sem base nenhuma. E ele fez um estudo muito interessante isso. Não vou dar um spoiler aqui, mas ele fez um estudo. Ele desenvolveu uma sequência de perguntas e foi em Davos. Ele é um estudioso e fez essa pesquisa com os líderes de Davos lá, cara, os líderes de países, né? E as perguntas sobre demografia básicas. Sabe qual foi o nível de acerto? 11%.
Aí ele pegou e fez a mesma experiência com chimpanzés. E eram alternativas A e B e C. Aí ele colocou em banana, de maneira aleatória. Os chimpanzés acertaram 33%. Que loucura. Então você pensa, você acha que é, e não é. Então quer dizer que grande parte das nossas decisões, por ser automatizadas, podem estar erradas, equivocadas. Exato. E infelizmente a gente vive sim essa sociedade de imagem que procura julgar em cima do que está vendo, sem entender a sua história, a sua realidade. Exato. Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabiam que eu tinha passado por esse processo. Eu mesmo não sabia. Assim como eu também na faculdade andei 20 quilômetros 3 anos. Não. Então, desculpa, Pedro, vai lá. Mas essa questão da humanização mesmo. sim. Né? Porque a gente está com uma dificuldade, eu acho, de ser humano. De chegar e falar, errei. Não estou bem. De repente eu pensava de uma forma e posso pensar de uma outra forma. Sim. De não querer, uma coisa que eu tenho exercitado muito, não querer ter razão em tudo. Perfeito. Porque quando a gente está tendo um diálogo, a gente não está... Eu tenho exercitado a questão de não querer ter a razão no diálogo. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Exato. É que normalmente, se você parar para pensar, Uber, a gente sempre, a gente vai partir do princípio de que o meu ponto de vista está correto. Exato. E está tudo bem nisso. Uhum. É natural. Bem, mas que o você do outro tem... também pode estar. Exatamente. Né? Esse é o grande lado. É respeitar o que o outro pensa. Exatamente. E também o seu momento. Um exemplo. Antigamente, eu era um cara que eu sou muito persuasivo. Sim. Só que eu ficava ali insistindo. Uhum. Cara, como é que a pessoa não vê? E a minha esposa me ajudou muito nesse ponto. Cara, hoje pra mim eu entendo assim, cara, você quer seguir por aí? Vai. Cara, eu entendo que cada um hoje tem um processo. Cada um tem um momento. Em um determinado momento, essa pessoa vai despertar. Então eu parei hoje de ficar tentando convencer o outro a fazer aquilo que, na minha perspectiva, vai ajudar ele. Entende? A gente fala assim, pô, mas o cara tem muita história. É igual um exemplo, eu falo, né? Às vezes você, já viu aquela história, né? Você pegar um bom funcionário e promover ele a um bom gerente. Aí você pode perder um bom funcionário e ganhar um péssimo gerente. Porque tem pessoas que não têm as mesmas ambições que a gente. Exato. Né? Então é importante esse ponto. E o que você falou é fundamental. Como ser humano, é importante você reconhecer que você tem falhas. Normal. Que você precisa de ajuda. Eu aprendi isso. E hoje, quando eu tô mal, eu peço ajuda. Claro, a pessoas de confiança. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo que as pessoas têm maldade. Né? E, com certeza, você precisa ter... Não é ter duas vidas. Mas eu também não vou ficar mostrando tudo. Você colocou uma situação legal aí sobre o ego, né? Você disse que o ego foi importante lá atrás para impulsionar, né? E ele continua sendo o impulsionador. Sim. Né? Só que o ego você tem que usar hoje, você tem que usar ele para a sociedade. Perfeito. O ego tem que ser para a sociedade, não é só para você. Coletivo, né? Coletivo. Ele tem que te ajudar no coletivo. Por isso que o eu acabou, não eu fiz, eu faço. Nós fazemos. Eu não posso falar no Hotelier News que eu estou fazendo. Não, tem uma equipe atrás que faz mais do que eu. Né? Então, somos nós que fazemos. E eu acho que esse é o grande segredo, né? Hoje, como empresário, eu ainda penso exatamente esse ponto que está falando. Quanto mais o eu sobressair, mais lascado eu tô. E a gente está num momento, né? Porque o planeta ele vai ascender. Sim. Ele vai para a quinta dimensão. A gente estava falando de espiritualidade e as dimensões existem. Existe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e vai infinitivamente. Vai para o infinito. Não são 7, né? Muita gente fala 7 cores, 7, enfim... belezas ou dimensões tal. Não, é muito mais. É 7 mais 7 mais 7 mais 7 e assim vai. E o planeta ele está indo para como qualquer ser em evolução, ele caminha para a evolução. Qualquer ser vivo caminha para a evolução, nunca ao contrário. E o planeta ele é um ser vivo. É um ser vivo, viu, gente? Isso aqui que vocês vivem é um ser vivo que respira, tem célula, tem a lava que representa uma série de coisas. E o planeta vai ascender para a quinta dimensão e quem não tiver sinergeticamente acoplado ali, não vai. Exatamente. Né? É uma opção também. Não precisa, cada um tem o seu tempo. Livre-arbítrio ali, né? Cada um tem o seu tempo de evolução. E essa questão do ego e do coração, hoje tem que trabalhar junto. Concordo. Você tem que trabalhar o ego e o coração a gente tem um chakra aqui. Esse chakra aqui é o chakra da voz, né? Da palavra. Sim. Que é muito importante.
Porque aquilo que você coloca para fora, você pôs para fora e não tem volta. Né? Então, isso mesmo, você tem razão. Então, falar, pensar, isso tudo... É super importante, inclusive, né? Você vê, você consegue tocar a vida de outra pessoa num nível profundo com aquilo que você fala. Exatamente. Outro dia eu estava falando isso. Em algum lugar eu estava fazendo uma palestra uma vez brincando, eu não vou falar o que eu falei aqui, mas eu estava falando do poder, né? As palavras nada mais são do que rótulos, né, das emoções. Então, o que você fala, starta nenhum rótulo, de maneira geral. E eu estava falando exatamente sobre essa importância da palavra. E aí eu lembro que uma pessoa pegou e falou assim, eu não concordo. Aí imediatamente eu dei uma quebra de padrão. Aí eu xinguei, né? Aí a pessoa falou, você agora mesmo falou que não que não impactava, né? E o que você falou é verdadeiro. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Você equilibrar. Eu costumo dizer assim, cara, é difícil responder quem eu sou. Exatamente. Porque eu sou um ser em transformação constantemente, né? O grande problema é que a gente se alicerce. Por exemplo, a gente ia falar assim, fala um pouco quem é você. Aí o cara fala assim, eu sou Wagner, tenho tantos anos, trabalho em tal lugar. Você vê que são rótulos de quem eu sou. Sim. Eu não falei que eu sou. Eu sou um pai, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu tenho esse medo. Né? Tá linkado ao externo, né? Exatamente. Você tá linkado ao externo, né? E eu falo, quanto mais você desassociar, não que não seja importante, mas quanto mais você entender quem é você, sua essência, melhor é. Porque você não fica preso a esse rótulo. Amanhã você sai de uma empresa, você sai de um lugar, você deixa aquela função, você não fica aquele órfão. Eu vejo na sociedade pessoas que se essa pessoa for mandada embora, ela se mata. Porque a vida dela, a essência dela, já se misturou. Né? E eu acho que você precisa ter esses momentos. Né? Eu, particularmente, eu tenho com a minha esposa. A gente toma café todo dia junto. Isso é uma coisa que a gente não abre mão. A gente toma café junto, a gente ora junto. Todo dia. E a paternidade para você? Cara, a paternidade Quanto que te transformou? Assim? Cara, a paternidade, ela te traz o que de fato é amor. Né? Tá até brincando, mas é verdade. Né? Os amigos meus falam assim, imagino. Não dá para imaginar. Tem coisas que não dá para, mas tem que viver. Sim, claro. O dia que você for pai, você vai entender o que eu tô falando. Vai entender o que é. Porque você acaba de conhecer aquele ser que você fala, cara, eu entrego a vida para aquele ser que acabou de nascer. Que vínculo você tem com essa pessoa? E ali você entende de verdade o que é o amor. O amor genuíno. De entrega sem ter nada em troca. Pelo contrário, né? Muita entrega. Né? Diga-se de passagem, eu durmo hoje 4, 5 horas da noite. Minha filha acorda. E é engraçado, olha só que interessante. Ontem eu tive uma experiência com a minha esposa. Quando a Nenê tá no quarto, cara, qualquer tosse ela acorda e chora. Ontem ela dormiu na nossa cama. A gente tava falando alto. Eu tava no celular. A menina não acordava. E aí mostra o quê? Presença. Entende? É o aconchego, a presença, está perto. Então a paternidade, ela me transformou, cara. Eu tenho 2 filhos, tenho um de 13 e uma de 1 ano e 8 meses. Legal. Só que é meio louco isso, porque o de 13, eu falo da minha pequena, eu vou ser avô dela. Aí foi também um outro fato que eu busquei a cuidar da minha saúde. Eu negligenciei minha saúde por muito tempo. E aí eu tive recentemente uma experiência lá do Legendários, que eu subi a montanha lá no Pantanal. E eu tinha que me preparar para isso. Fiquei um mês me preparando. É pesado, mas a experiência maravilhosa. E eu subi a escada com a minha filha, num dia que acabou a energia. Cara, cheguei no 5º andar, eu moro. A minha mulher falou assim, rapaz... Aí ali eu tomei uma decisão. Falei, vou mudar. Porque minha filha tem 46 anos de diferença. Eu penso, quando eu tiver 76, minha filha tem 30. Tem que chegar provavelmente, até lá, né? Se ela casar com 30, eu tô entrando idoso com ela, né? Então, imagina. Como eu vou chegar até lá? Então eu comecei a cuidar da minha saúde por esse aspecto. Eu falei, cara, através do esporte? A paternidade, por causa da paternidade, cara. Mas aí você introduziu... Isso, academia, tô com alimentação, tô com uma pessoa me acompanhando, alimentação... Alimentação rotina. É tudo, né? 70%, cara. 70%, alimentação 80% tudo você traz para dentro do corpo é o que vai... E é o que nos mata também, né? Você fala, as maiores doenças vêm da alimentação. Você tá falando do negócio do ar lá, isso mesmo. Apesar que a gente tá vivendo aí um momento, né, que a gente já tem muito plástico dentro da gente. Ah, sim, com certeza. Você pega aí pão de forma hoje, né? Um assunto banal aí, mas acho que vale a pena falar. Você pega um pão de forma hoje, você põe na geladeira, passou um mês, o pão nem verde ficou. Tá igual ao que você comprou quando você comprou. Então, quanto químico nós estamos colocando para dentro, né? As frutas, né, cara? As frutas também. Às vezes você coloca assim que você fala assim, sabe, vai 2, 3 dias já não tá legal. Tá uma semana. É pela lógica, né? Essa lógica do capital, né? É um negócio que é meio complexo. Né? Eu trabalho em hotel, vira e mexe, eu vejo e falo, cara, tanto de comida que se desperdiça, é uma dicotomia, né, muito grande, né? Você vai falar, cara, que dualidade, né?
tem gente passando fome. Pois é. E aí você vê por outro lado de comida sendo jogada fora. Sim, mas a gente já tem umas startups aí que faz isso, né? Tem a Food to Save, né? Que está fazendo Mas também tem um outro lado, é o que é o desafio, né? Aí você dá comida, o cara passa mal, vai te processar. Tem que ter um processo ali no meio, né? Intermediário, para poder fazer a entrega. Isso é uma coisa que é fato, né? A gente vê até lá aquilo que aconteceu lá no sul, né? Você vê só o fato de sair doando. Se não tiver alguém organizando, você tá vendo o que tá acontecendo na faixa de Gaza lá? Você tá pondo comida lá. Mas se não tiver alguém organizando, as pessoas se matam. Mas é uma das complexidades do capitalismo, né? Pessoal, assim, comunismo, socialismo, esquece que esses ismos aí pra mim já passei dessa fase. Não tem nada a ver. É uma fase de reflexão mesmo. É uma das complexidades do capitalismo, porque a partir do momento que a gente tem que pagar pelo alimento, a gente tem que pagar pela saúde, a gente tem que pagar pela educação. E aí quando eu falo do pagar, todo lugar que precisa ter minimamente um recurso financeiro precisa ter. Sim. Mas entre o mínimo e o máximo existe uma distância. E é aí que está o problema. Um dos grandes problemas. Verdade. Porque a sensação que você tem em relação à hotelaria, eu tenho toda vez que eu passo do lado do Mercadão, por exemplo. Sim. Você ali do Mercadão da Cantareira ali. Cheio de comida ali. Cara, você vê assim, no final ali do dia, um monte de caixa com alimento, legume, fruta e tal. Já vai estragar. E entra dentro desse contexto, né, que a gente está falando. Assim, tem razão. Você vai comprar aquela mesma fruta lá dentro, vai ter um valor que muitas vezes não está sendo acessível. Sim. Mas que ao mesmo tempo, no final do dia, ele de repente está sendo descartado. Eu acho que em algum momento, né, a gente tem que parar, né? Essas reflexões, elas são importantes. Eu costumo dizer que, bizarramente, nós somos o único ser vivo que paga para viver. Exatamente. Você tem noção disso? Nenhum outro ser vivo paga para viver. Não, mas foi algo que nós mesmos criamos. Né? É uma prisão que a gente criou. Lá atrás era mais no escambo, né? Você trocava, você produzia lá uma batata, trocava com o cara que fazia cenoura, tal. Mas aí as coisas mudaram. Tem muita gente que defende isso e tudo bem. Não, eu acho também. que você tem que evoluir, né? Eu acho que você tem que criar de fato mecanismos de evolução. De evolução. Eu sou adepto também à questão assim da meritocracia, né? As pessoas se dedicam, fazem, e não acho justo também. Você está falando, também não concordo. Que aí o cara se esforça, o outro não faz nada e recebe a mesma coisa. Tipo, eu acho que precisa ter essa meritocracia, mas precisa ter também alguma coisa regendo. Você falou de fato, né? Equilibrado. Mas eu acredito que tudo passa pelo crivo de ter princípios, de ter princípios sólidos, né? Porque se você tem princípios sólidos, você não vai ferir um outro, né? Que é sua espécie. Né? Eu falo brincando, mas parece que é besteira. Mas trazendo até pro lado profissional, a gente faz isso na hotelaria, pô. Outro dia, eu até escrevi um artigo falando sobre isso. Quanto mais a gente se degladia com um hotel concorrente, existe outros players ganhando dinheiro no meio do caminho. Sim, do caos. Muito. Né? Seja de sistema, seja intermediário. Enfim. Mas a gente está chegando no final. Você vê que passou uma hora aqui, meu amigo. Muito rápido. O negócio passa aqui que a gente vai fazer, acho que agora, fazer seriado, né? Fazer uma série. Né? Série. Então vai ter episódio 1 do Wagner, episódio 2. Cada assunto entrando numa seara, né? Pois é. Mas a gente queria finalizar aqui, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Qual que é? Você já falou bastante disso, mas queria que você resumisse, né? Qual que é o real sentido da vida para você e o legado que você quer deixar? Tá. Cara, é complexo, né? Eu falo que é uma pergunta que tem que estar te acompanhando sempre, né? Porque você vai mudando constantemente e ela tem que ser o norte, né? Essa pergunta que você fez, ela tem que ser o norte sempre da sua vida, né? Porque a todo momento, cada situação que você passa, eu acho que essa tem que ser a âncora que te traz de volta para a realidade. Eu acho que o real sentido da vida, de fato, é viver a vida plenamente. É que eu falo assim, né? A gente vive só uma vez, né? Já ouviu falar isso? Sim. Na verdade, a gente vive toda hora. A gente morre só uma vez. É o contrário. Então, eu acho que o real sentido da vida, de fato, é sentir ela a cada instante. Eu costumo dizer, e eu agradeço muito, estou até arrepiado, porque é de fato isso. Às vezes eu fico olhando ali minha filha, brincando, um sorriso. É meu isso, sabe? Eu olho e falo, eu vejo a vida acontecer ali, sabe? Eu igual aqui, a vida está acontecendo, né? Porque, de fato, isso aqui vai passar, velho. Uma hora vai embora. E eu quero ficar com essas memórias. Fala que o problema, a saudade, ela é um sintoma de algo bom que você viveu. Se você sente saudade, algo bom você viveu. Então eu quero viver da melhor forma possível. E eu quero que meus filhos e as pessoas na qual eu tive contato, não penso, claro, a gente está
você falou, às vezes está aí enfiando a cara, mas de uma certa forma que as pessoas possam olhar, e principalmente meus filhos, e falar, meu pai foi uma pessoa que me deixou muitas marcas positivas na minha vida. Né? Eu falo porque eu tenho isso na minha vida. Tenho marcas negativas, mas eu tenho muitos bons exemplos. E toda vez que eu vou fazer qualquer coisa que é isso que me puxa. É esse muito olhar, bom. essa marca que me bate. E qual foi a outra pergunta que eu esqueci? O legado que você quer deixar. O legado. Cara, o legado... É difícil falar em questão de legado, né? Porque o legado é uma coisa que fica depois, né? Mas é alguma coisa que reverbere, no sentido de marcar. Seja alguma coisa que eu fiz que marcou muito fortemente. Eu acho que legado é uma coisa que você precisa construir, e eu acho que isso nem é conscientemente. É decorrente daquilo tudo que você falou. Eu acho que legado, eu não sei, eu quero viver da melhor forma possível, e o meu legado vai ser algo que alguém vai lembrar. Inclusive, se você parar de legado, é engraçado, né? Porque você vê as pessoas que são reconhecidas hoje, pega os grandes pintores, esses caras em vidas não foram reconhecidos. Não. Eles foram reconhecidos pós-morte. Então aí que eu vejo que é legado. É algo que você faz de maneira sistemática, constante, e que fica reverberando depois aí na eternidade. Eu acho que é um pouco então disso. Vamos torcer, né, para as pessoas, quando lembrarem do Wagner, com certeza. Pô, aquele cara era um corintiano, gente boa, né, um cara preocupado com a família, trabalhou, fez isso e aquilo. Exatamente. Wagner, obrigado pela tua presença agradeço. Aqui. Ficamos realmente, esse papo com o Wagner foi bacana, né? Foi obrigado. Um papo diferente. Eu que agradeço, Peter e Uber, obrigado. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Acho que vocês estão dando voz por uma coisa que às vezes a gente não dá. Particularmente falei aqui, mas eu vou repetir. A gente fala só de palco, né? O que vocês estão fazendo aqui é falar de bastidor. Isso é muito legal. É você entender que a pessoa que está ali, ela tem uma história, pessoa, é um ser humano, ela tem medo, ela tem, né? E eu me sinto muito feliz também de poder contribuir, de falar um pouco da minha vida, que de fato estou falando aqui com vocês ou com as pessoas que estão assistindo, mas eu costumo dizer que eu estou falando mais comigo do que qualquer outra coisa, né? Você está falando, você está absorvendo e refletindo para ser cada vez mais uma pessoa melhor. Então é isso, obrigado, viu? Fechou. Então é isso. Ótimo episódio, hein? Ótimo episódio, espero que você tenha gostado. Você que ficou até aqui, dá um joia, curte, divulga, e a gente vai caminhando pela vida, né? Porque a vida ela é passageira, mas os aprendizados, como o Wagner colocou aqui, são importantes, porque são a base da tua essência, né? E o reconhecimento de erros, e enfim. Mas é muito legal. Gostei muito. Fiquei até tocado nesse episódio, viu? Obrigado. Muito legal. E a gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto. Até mais.